muito comigo nos últimos dias sobre esse salmo. Salmo 73. Encontramos? Diz assim a palavra do Senhor: verdadeiramente, bom é Deus para com Israel, para com os limpos de coração. Quanto a mim, os meus pés quase se desviaram ou se resvalaram. Pouco faltou para que escorregassem os meus passos. Pois eu tinha inveja dos soberbos ao ver a prosperidade dos ímpios. Porque não há aperto nem na sua morte, mas firme está a sua força. Não se acham em trabalhos ou em dificuldades como outra gente, nem são afligidos como outros homens. Pelo que a soberba os cerca como um colar, vestem-se de violência como de um adorno. Os olhos deles são inchados de gordura ou são altivos. Superabundam as imaginações do seu coração. São corrompidos e tratam maliciosamente de opressão. Falam arrogantemente. Erguem a sua boca contra os seus, e a sua língua percorre a terra. Pelo que o seu povo volta aqui, e águas de copos cheios se lhes espremem, e dizem: como sabe Deus? Ou há conhecimento no Altíssimo? Eis que estes são os ímpios, e todavia estão sempre em segurança, e se lhes aumentam as riquezas. Na verdade, em vão tenho purificado o meu coração e lavado as minhas mãos na inocência, pois todos os dias tenho sido afligido e castigado cada manhã. Se eu dissesse, também falarei assim, eis que ofenderia a geração dos teus filhos. Quando pensava eu em compreender isso, fiquei sobremodo perturbado, até que entrei no santuário de Deus. Então entendi eu o fim deles. Certamente tu os pusestes em lugares escorregadios, tu os lançaste em destruição. Como caem na desolação, quase no momento ficam totalmente consumidos de terrores. Como faz com um sonho o que acorda, assim, ó Senhor, quando acordares, desprezarás a aparência deles. Assim, o meu coração se azedou e sinto picadas nos meus rins. Assim me embruteci e nada sabia. Era como animal perante ti. Todavia estou de contínuo contigo. Tu me seguraste pela mão direita. Guiar-me-ás com o teu conselho, e depois me receberás em glória. A quem tenho eu no céu, senão a ti? E não há na terra quem eu deseje mais além de ti. A minha carne e o meu coração desfalecem, mas Deus é a força do meu coração e a minha porção para sempre. Pois eis que os que se alongam de ti perecerão. Tu tens destruído todos aqueles que, apostatando, se desviam de ti. Mas para mim, bom é aproximar-me de Deus. Pus a minha confiança no Senhor Deus para anunciar todas as suas boas novas. Amém? Oremos. Senhor, nós queremos te agradecer nessa manhã pela sua palavra. Abrimos o nosso coração e pedimos que o Senhor venha falar conosco. Essa leitura foi longa, mas é pedagógica, Pai. Nós conseguimos entender as frustrações do salmista. E nós pedimos que o Senhor venha nos fortalecer através dessa palavra, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém. Queridos, os Salmos de número 73, ele foi escrito por Asaf. Asaf era um levita do templo. Asaf era o responsável do louvor, da adoração no templo de Salomão. Asaf foi o levita, o adorador que no dia da inauguração do templo
escreveu um louvor durante 7 anos, que quando ele cantou no templo, a Bíblia fala que a glória de Deus desceu no templo, e as pessoas que estavam dentro e fora do templo caíram. E o escrivão que escrevia todos os acontecimentos no templo, até ele caiu e infelizmente nem sequer conseguiu escrever. Que música foi aquela que Asaf cantou, que fez o próprio Deus descer na inauguração do templo de Salomão? A Bíblia fala que Asaf, o nome dele significa aquele a quem Deus se apoderou. Ou seja, quando Asaf era adolescente, segundo o historiador Flávio Josefo, ele diz que ele estava presente quando Davi trouxe a arca da aliança, depois da arca ficar 40 anos fora de Israel. Naquele dia Davi adorou tanto, Davi dançou tanto, que Asaf estava dançando perto de Davi como um adolescente. E a graça de Deus tomou Asaf. E quando ele já estava com 75 anos, Salomão quebra as leis do sacerdócio e escolhe Asaf para dirigir o coro no dia da inauguração do templo. É esse Asaf, líder de louvor, é esse Asaf que a sua história, o seu currículo ministerial está recheado de experiências sobrenaturais com Deus, que vai escrever 12 salmos. E entre esses 12 salmos, nós lemos o Salmo 73. Porque quando eu era mais moço na fé, eu achava que Davi escreveu todos os salmos. Não, Davi escreveu alguns salmos. Moisés escreveu os outros. Os filhos de Coré escreveram outros. E Asaf também escreveu uma média de 12 salmos. No Salmo 73, é aquele salmo que quando você lê, você se identifica. E eu vou explicar por quê. É aquele salmo que todos nós aqui, se nós voltarmos a ler com mais cuidado em casa, você vai perceber que cada um de nós aqui é um Asaf. Porque já passamos por essa crise. Asaf está passando por uma crise de fé. Asaf está passando por uma luta interna na sua fé. E nós começamos a perceber que tudo começa na vida de Asaf através de uma comparação que ele faz. Ele compara a vida do justo com a vida do ímpio. E ele chega à conclusão que o ímpio, quanto mais ímpio, mais próspero. Que o ímpio, quanto mais louco, mais se dá bem. Já quanto a mim, Asaf, quanto mais procuro acertar, as coisas parecem estar contra mim. E é isso que nós vamos aprender de forma positiva aqui neste salmo. Alguém está comigo? Diz amém. Por isso o tema da minha mensagem é a prosperidade dos ímpios e a miséria dos justos. Esse é o tema da minha mensagem. Porque parece os ímpios todos os dias eles estão se dando bem. Eles traem, eles roubam, eles matam, eles se corrompem, eles adulteram, eles usam peculato, eles fazem um monte de coisas, mas ainda assim parece que estão em segurança. Eu olhar para o nosso país, parece que os marimbondos continuam se dando bem. Estão na Espanha, estão no Dubai, estão na Europa, quando na verdade você que nem mosquito eles são moribundos, nem mosquito nós somos. Parece que a coisa está apertada. Você vai na praça para comprar o frango, tem um dia que você consegue, tem outro dia que tem que fazer sócia. E você é crente, e você ora, e você fala em língua, e você já falou lá no teu trabalho que o meu Deus é o dono do ouro e da prata. E você tem dias que olha, parece que o casamento do ímpio está dando certo. Eles mudaram de carro e você continua esperando com papata. Eles mudaram de casa, conseguiram casa na centralidade. Você até tem desejo de ter, mas você não tem condições de pagar. E isso te leva numa crise de fé. É Asaf, ele começa o Salmo 73 dizendo assim: verdadeiramente bom é Deus para com Israel e com os limpos de coração. Ele começa a reconhecer a bondade de Deus. Ele começa a reconhecer que Deus é bondoso, Deus é bom. Mas no versículo 2, ele vai dizer assim, olha o que ele vai dizer: quanto a mim, é Asaf, irmãos,
Quanto a mim, os meus pés quase se resvalaram, os meus pés quase se desviaram. Pouco faltou para que escorregassem os meus pés. Sabe o que é que ele está dizendo? Quando eu olhei para a prosperidade dos ímpios, eu quase me desviei da fé. Quando eu olhei, vendo os ímpios se darem bem, eu quase neguei a minha fé. Ele começa: Deus é bom para com Israel e para os limpos de coração. Mas ao meu respeito, eu, Asaf, eu, o cantor, eu que quando canto a glória a Deus, eu que quando prego a glória a Deus. Quando olhei para a prosperidade dos ímpios, os meus pés quase se resvalaram. Os meus pés quase se desviaram. Pensa numa pessoa que está confessando para nós que ele quase se desviou. Então aqui nós começamos a perceber que toda a crise de Asaf começa a partir do momento que ele começa a comparar a sua vida. Se tem alguém perto de você, fala assim para ele: a comparação não é boa. Não, fala para ele a comparação. Ele começa a comparar a vida dele com os ímpios. Ele está enfrentando agora uma crise de fé. Ele está enfrentando uma crise de fé sem precedentes. Quando ele olha para a sua vida, olha para o ímpio. Quando ele olha para a sua vida, ele olha para o ímpio. Ele compara a saúde do ímpio, compara a sua saúde. Ele vê o meio de transporte do ímpio e ele se vê andando a pé a ir para o templo. Ele olha a casa do ímpio e ele vê a tapeira velha onde ele vive. E aí ele entra em crise de fé. Aí ele começa a olhar para o ímpio. Ele olha a liberdade do ímpio e as privações do crente. O ímpio pode tudo, mas eu não posso tudo. O ímpio assiste tudo, eu não posso assistir tudo. O ímpio pode vestir de tudo, eu não posso me vestir tudo. O ímpio bebe tudo na festa, mas eu não posso beber tudo. O ímpio fala de qualquer maneira, mas eu não posso falar de qualquer maneira. O ímpio trai, o ímpio mente, mas eu não posso mentir. Então ele começa a colocar na balança os pode, não pode. E quando eles vê todas essas circunstâncias, o resultado final é: quase perdeu a fé. Quase se desviou do propósito de Deus. Quase perdeu a esperança no Deus de Israel. E a conclusão que Asaf vai chegar é que os ímpios, mesmo na sua vida, mesmo nos seus trabalhos, mesmo cometendo impiedades, eles não sofrem. Eles fazem tudo errado, mas estão felizes. Já viste as festas dele? Como eles estão lá o sábado ontem à noite a gritar, a dançar. Você já viu o cara tá traindo a esposa, mas no dia seguinte você vê com ele com a esposa traída, parecendo que não aconteceu nada. Aí você fala: meu Deus, o cara trai a mulher, ele perdoa, ele abençoa. Mas eu estou aqui com esse probleminha no meu casamento. Meu marido está com cara feia o dia todo por causa daquele 1000 coisas que eu gastei. E o ímpio aí, olha, a mulher ele traiu, mas se perdoaram, estão no somebody love. E aí isso, a nossa fé começa a entrar o quê? Em crise. Amém? Ele vê o ímpio cheio de saúde, cheio de vitalidade, cheio de alegria, e ele começa a entrar em crise. Então nós entendemos aqui que a principal causa da crise de Asaf na cabeça dele é a injustiça de Deus. E ele começa a entender, pensar assim: como podem os ímpios prosperarem e os justos não? Como é que nesse mundo os ímpios estão se dando bem e nós que oramos não? Quem nunca se perguntou assim? Levanta a mão. Nunca? Quem nunca pecou? Levanta a mão. Nunca se perguntou assim. O ímpio nunca vai no hospital. Todo dia eu que estou lá no hospital. Todo dia eu que tomo remédio. Quem já pensou assim?
Levanta a mão. Poxa, eu estou mesmo aqui, nem dinheiro tenho. Você vai lá na praça para ir comprar as coisas de barato. Chega lá um ímpio e só fala: põe no carro, põe no carro, põe no carro, põe no carro. Você vai na Shoprite, eu não quero, nem cesto você pega, porque o que você vai comprar dá para levar na mão. Entra um ímpio fumando, ele pega um carro grande, a mulher dele um carro grande, e vai pegando tudo em grosso. Tudo que ele encontra no caminho ele leva, senão só não te leva porque você não tem etiqueta que está à venda. E isso você está vendo tudo. Isso faz entrar em uma crise de fé. Faz ou não faz? Há um tempo uma irmã me procurou e disse: pastor, as minhas vizinhas ímpias que vendem comigo, ela aqui do meu lado está vendendo, do outro lado está vendendo, eu não consigo vender. Negócio dela do meu lado direito flui, do meu lado esquerdo flui, mas eu que sou crente em nada. As pessoas pegam o meu produto, pegam o meu negócio, mas é como se depois se desgostam, mas vão em outro lugar, saem com sacos do produto. E eu fico me perguntando: o que está acontecendo? Onde é que está Deus? Verso 3. Pois eu tinha inveja dos nécios, dos ímpios. Eu gostaria que você me desse a tradução viva. Tem aí? A nova tradução. A viva. Tem uma outra. Essa é a corrigida fiel. A outra. Ou a James. Pode ser a James. Esse é a James? Não, esse é a fiel ainda. Estou vendo aqui. King James. Vai, meu filho. E essa aí. Porquanto, olha as palavras do crente, Asaf. Olha as palavras do crente que quando cantou no templo, Deus desceu. Todos caíram, dentro e fora. A glória foi tanta que as pessoas que estavam doentes naquele dia foram curadas. E ele vai dizer assim: porquanto eu acumulava inveja dos arrogantes, ao ver a prosperidade de quem? Dos ímpios. Asaf está dizendo: eu acumulei inveja ao olhar a prosperidade dos ímpios, a prosperidade dos arrogantes, a prosperidade dos soberbos. Amado, quem já é crente há um bom tempo, levanta a mão. E tem alguns colegas que estudaram junto, amigos conhecidos, que estão se dando bem lá fora. Levanta a mão. Fulano que estudou comigo já tem carro. Fulano que estudou comigo, olha a casa que ele já comprou. Beltrano que lutou comigo, crescemos juntos. Olha as fotos que ele posta. Já foi em Paris. Passou na Itália. Eu nem do calamburaco saí. E detalhe, eu sou crente, líder da intercessão. É ele colocar a vida dele num lado e colocar a vida do ímpio do outro lado. E isso começa a gerar o quê? A crise de fé em Asaf. Quais foram os fatores que contribuíram para a crise de Asaf? Primeiro, comparação. Ele compara o ser crente com o ímpio. Porque, amado, quando eu comparo a minha vida com a vida de quem está vivendo uma vida desregrada, sempre vamos ver um peso de injustiça a mais. E a conclusão que Asaf chega: eu sou justo, mas a vida está dura. Eles são ímpios, mas estão se dando o quê? Se dando bem. A outra coisa que gerou crise em Asaf, depois da comparação, toda pessoa que gosta de comparar vira invejoso. Ele começa agora a ter inveja. Amado, o principal sintoma do invejoso é comparação. Porque invejoso, ele olha onde ele está e vê onde você está. Ele olha onde ele chegou e vê onde você chegou. E como ele não consegue chegar ainda aonde você chegou, ele inveja. Então Asaf, de tanto comparar a vida dele com a vida do ímpio, ele chega a uma conclusão, começa a sentir o quê? Inveja.
inveja do conforto dos ímpios, inveja da alegria dos ímpios, inveja da festividade dos ímpios. Falando em festividade, eu lembrei ontem quando preparava essa mensagem, no ano de 2017, nós ainda estávamos no Namibe. Tem uma irmã na nossa igreja lá, até hoje está lá, pela graça de Deus, que a filha dela completa anos um dia antes do meu filho primogênito, o Jaziel. E aquela irmã tem dinheiro, é empresária, tem os business dela. A filha dela completou anos e meu filho completaria no dia seguinte. Ela preparou uma baita festa. E fez, estava aquela festa de criança mesmo, toda decorativa, a foto em ponto grande lá numa lona da criança, balões, cadeira. A decoradora foi lá e fez uma coisa linda. Todos que foram lá receberam presente. E o Jaziel foi na festa. E ele viu aquele todo cenário, começou a fantasiar a festa dele, como vai ser. Aí ele veio todo animado àquela festa com balões e presente. E falou, papai, lá cuiou, dançamos, comemos e ainda nos deram presente. E aí ele já sabia escrever. Ele fez uma lista de convite de amigos para a festa dele. Aí ele estava conversando com a mãe dele. A mãe dele falou comigo, olha amor, tem que falar com o Jazzy aí, porque ele veio daquela festa tão inspirado e acredita que a gente vai lhe dar festa amanhã. E sabe aquele dia que você nem dinheiro para fazer um bolo para o teu filho tem? E ele foi numa baita festa. E aí eu vou nas redes sociais, suas fotos que postaram. Eu falei, agora morri, Senhor. Como é que eu falo para o meu filho que ele não vai ter festa? Ele vai fazer ano, vamos lhe dar um abraço e vamos orar como de costume. Como é que eu explico para ele que não tem festa? Aí ele conversou com a mãe dele saiu da sala e disse, olha, agora é tua vez de ser pai. Falei, amigão, vem aqui, senta aqui. A festa foi boa, né? É, papai, foi boa. Está aqui a minha lista de convite dos meus colegas da escola. Também está aqui o nome do irmão fulano, da irmã fulana da igreja. Eu convidei. E eu convidei a mãe da fulana também para estar conosco na festa. Eu falei, pois é, filho. Irmão, é criança. Eu já estava com 7 ou 6 anos. Eu tenho que explicar para ele agora que não vai ter festa. Detalhe, o pai dele é o pastor da igreja. E a ovelha tinha dinheiro para dar festa grande. Se a ovelha tem dinheiro para dar festa grande, o pastor da ovelha tem mais cumbu. Porque afinal o profeta da ovelha sou eu. Aí eu tenho que sentar com ele e falar, filho, não é bem assim. É assim. Primeiro, você tem certeza que o papai e a mamãe te amam, né? É, papai. Eu só quero lhe dizer que nós não vamos dar festa para você. Porque nós não temos dinheiro, filho. E detalhe, nem bolo vai ter. Mas amanhã, quando você completar o teu aniversário, nós vamos orar por você, vamos abraçar você. Mas coloca uma coisa no teu coração. Mais do que presentes, é o amor que nós sentimos por você. E é isso eu tentando convencer o meu filho que não vai ter festa. Mas o coração de pai frustrado com Deus. E ué, como é que é então, Senhor? Eu estou orando para ele, estou conversando com ele, só não chorei. Estive a me segurar na hora, porque eu quase chorei, ele sério olhando para mim, mas na minha cabeça um monte de questões. Mas que Deus é esse que sabe que o aniversário do meu filho vai chegar? Nem um bolo para ele se alimentar, se festejar tem. É eu aconselhando ele, dando força para ele, falando do amor que nós sentimos por ele, mas a minha alma viajou, a minha alma está em conexão, a minha alma estava em discussão com Deus. Aí eu falei, filho, nós te amamos e sempre vamos te amar, mas se prepara, quando a gente tiver condições, a gente vai fazer aquela festança poderosa. Até hoje não conseguimos fazer. Porque quando chega a gente ainda nunca tem. Tem a do Carmo aí, tem as irmãs que fazem bolo, aí vem fazem lá um bolo. A pastora faz lá algumas coisinhas só para distraí-los. Mas a gente chega em casa e se pergunta, estamos servindo a quem? Porque as pessoas quando falam de pastor pensam que a vida do pastor é mil maravilha, está comendo dízimo e oferta de todo mundo, está se dando bem. Por isso as pessoas falam, não, o pastor é bicheiro.
Ele conta um monte de história para os irmãos, mas ele está vivendo bem, vocês estão vivendo mal. Amado, isso estressa, frustra. E Asaf, quando começa a comparar a vida dele com a do ímpio, ele começa a querer se desviar. É você, pai crente, ter que enterrar o seu filho. Quando o ímpio, nem o filho dele cuida, mas estão vivos, estão gordos. Você que mínima dor de unha corre no hospital, o ímpio não. Criança se queixa, dor de barriga, ferve com a nana, bebe. Mas o teu filho toda hora na clínica, mas está morrendo. E a gente começa a olhar para o ímpio e a dizer, a prosperidade dele me incomoda. Então Asaf compara a alegria, compara a festividade dos ímpios, compara a prosperidade dos ímpios, compara o sucesso dos ímpios. Eles veem o ímpio podendo tudo e ele não podendo tudo. Agora, amados, veja o perfil. Qual é o perfil das pessoas que Asaf começou a sentir inveja? Às vezes nós esquecemos isso, mas o próprio Asaf, ele pinta para nós o perfil das pessoas que ele invejava. Me dá o versículo 6. Versículo 6, parte A. Olha o que a Bíblia vai dizer. Verso 6. Tem, filho? Abre na tua Bíblia o 6. E o tempo está embora, eu quero pregar. Esse é o 6. Olha o que ele vai dizer. Olha o perfil das pessoas que ele invejava. Por isso, a soberba lhes serve de colar, e em seu orgulho se vestem de violência. Asaf está a dizer aqui que ele estava com inveja de homens cheios de soberba. A Bíblia diz que a soberba dos ímpios lhes serve como um colar. Ele olha para a prosperidade do ímpio, ele olha para as alegrias do ímpio, ele olha para o orgulho do ímpio, e ele vai dizer assim: pelo que a soberba os cerca como um colar. Primeiro, ele vê os ímpios soberbos, e ele vai dizer: vestem-se de violência. Amado, o ímpio é violento, é agressivo. Você já viu essas pessoas aqui em Benguela, que tem um pouquinho de dinheiro, como tratam o pobre? Como tratam o que nada tem? É com violência, é com arrogância. É tu, pá. O que tu pensa? Quem é você? É você chegar no banco, o cara vem, passa na tua frente e você reclama, o cara olha assim: quem é você para reclamar? Você sabe quem eu sou? Como se, porque ele tem alguns números a mais na conta, ele tem que chegar e pisar todo mundo. Ele vê o ímpio soberbo, ele vê um ímpio violento, e ele está com inveja desses violentos. Continua o texto, no versículo 7. Eles possuem um coração mau. Veja o versículo 7. Os olhos deles estão inchados de gordura. O 7. Do seu íntimo, do seu coração, brota a maldade, assim como da sua mente transbordam todos os ardis ou pensamentos maus. Olha o perfil dos ímpios que ele tem inveja. Ele está dizendo para nós: possuem um coração mau. Asaf, crente, está com inveja de pessoas que têm um coração mau, pessoas violentas, pessoas soberbas. Olha ainda, o texto continua: os seus planos são perversos. O versículo 7 vai dizer que os seus planos, seus projetos são perversos. E aí está dizendo: as suas palavras são repletas de malícia. Em sua arrogância exaltam a própria corrupção. É o crente com inveja de um cara com soberba, com violência, com coração mau. E ele continua: os seus planos são perversos, as suas fantasias são perversas. Amado, se você sentar num lugar para escutar a conversa dos ímpios, os prósperos, a respeito de como foi o sábado deles, você vai se escandalizar. O que eles falam que fizeram na noite de sexta, na noite de sábado, o que fizeram na discoteca, o que fizeram com as jardadas, você fala: meu Deus. E ele ainda assim, depois de pecar sexta e sábado, ele é o dono dessa empresa.
E eu vim deixar o meu dinheiro aqui para comprar isso e aquilo. É Asaf. Ele continua o texto, vamos lá. Ele diz que eles são arrogantes, são orgulhosos. No versículo 9, a Bíblia diz que eles falam mal de Deus. Olha o que eles dizem. Contra os seus dirigem as palavras de sua boca, e pela terra fazem espalhar a maldade de sua língua. Na minha tradução, o 9 diz assim: erguem a sua boca contra os seus, e a sua língua percorre a terra. Pelo que o seu povo volta aqui, e águas do copo cheios se lhes espremem. São os caras que não respeitam a Deus. Eles não temem a Deus. Eles ofendem a Deus. Eles olham para Deus como coisa. Eles olham para o seu. E a Bíblia está dizendo contra os seus. Esse contra, eles ofendem a Deus. E Asaf tem inveja do ímpio que fala mal de Deus, do ímpio que se levanta contra Deus, do ímpio que não entende os preceitos de Deus. No versículo 11, eles zombam da onisciência de Deus. Veja o que o 11 vai dizer. Verso 11: eles questionam: acaso poderá Deus saber disso? O Altíssimo se ocupará desses assuntos? Ou seja, será que Deus sabe? Ou como Deus sabe das coisas que nós estamos fazendo? Eu ainda disse, se Deus existisse mesmo, você não estaria como está hoje. Se Deus existisse mesmo, o mundo não estaria como está hoje. Como é que vocês falam que Deus existe, mas estão aí com medo, cheio de máscara os crentes? Falam violência, ofendem a Deus com as suas práticas. Ele continua o texto. Agora veja qual é o resultado de uma pessoa com todas essas características que eu disse aqui. Seria o quê? Destruição e vergonha. Mas é resultado contrário. Qual é o resultado do comportamento devasso e maligno do ímpio? Qual era o troco que eles recebiam em resposta à sua impiedade? Versículo 12. Para a frustração de Asaf: assim são os ímpios. Sempre o quê? Seguros, acumulando o quê? Riquezas. Na minha tradução diz assim: eis que estes são ímpios e todavia estão sempre em segurança e lhes aumentam as riquezas. Quer dizer, o cara é perverso, é maligno, é mau, mas está seguro. É maligno, é mau, mas a cada dia prospera mais, a cada dia se dá melhor. Amado, é ver na nossa nação o rico mais rico, o pobre mais pobre, e o miserável mais miserável ainda. E o crente olha para tudo isso e diz: meu Deus, o cara peca, o cara é arrogante, o cara fala contra Deus, mas se sente seguro, está próspero, está a orar para não cair chuva, porque chove mais dentro da nossa casa do que fora. E o ímpio não. Na mansão dele chove e ele sai fora e diz: oh, choveu. Chove na cama, chove em cima da televisão, chove não sei aonde. O ímpio acorda de manhã 10 horas e diz: oh, choveu. A chuva começou a que hora? Segurança e prosperidade. Quanto mais ímpio, é Asaf desabafando, mais próspero. Quanto mais ímpio, mais eles se dão bem. Olha outra característica que eles vão falar. Primeiro eles estão cada vez mais prósperos. Segundo, eles estão cada vez mais em segurança. Terceiro, eles não sofrem como os outros sofrem. Versículo 3. Versículo 5. Volta no 5. Estão livres dos fardos cotidianos impostos a todos os mortais. Não são atingidos por quê? Por doenças, como a maioria de quem? As pessoas. Imagina, Asaf está a dizer que o sofrimento dos ímpios, ou melhor, o que o justo passa, os ímpios não sofrem como nós sofremos. Nós crentes, para comer tem que orar, para vestir tem que orar. O ímpio não ora, pega o multicaixa e vai riscar. Nós quando estamos doentes tem que orar para curar.
O ímpio não ora, ele vai aqui no prédio amarelo. Nem vai nessas farmácias aí, Xalina. Só remédio português. Nós estamos a tomar Xalina. Asaf está a dizer, olha, estão livres dos fardos cotidianos, estão livres dos pesos, estão livres das culpas. A minha tradução diz, não se acham em trabalhos, não se acham em dificuldade como outra gente, nem são afligidos como os outros homens. Ou seja, eles têm um tipo de sofrimento, eles sofrem, mas diferente de nós. As coisas que nos geram sofrimento não trazem sofrimento a eles. As coisas que para nós são problemas, não é problema para eles. Ele continua o texto. Eles estão sempre em alta, mesmo no pecado. Isso frustra Asaf. O ímpio está sempre bem, mesmo estando em pecado. Já nós, foge do pecado, parafuso aperta. Não se corrompe no trabalho, parafuso aperta. Não aceita gasoso, parafuso aperta. Não dá gasoso, parafuso aperta. Então nós vivemos de aperto em aperto. Vamos lá, continuar o texto. A Bíblia diz assim, ele está dizendo assim, eles fazem tudo errado, mas estão se dando bem. E Asaf olhando para eles e dizer, eles estão fazendo tudo, mas tudo errado, mas ainda assim estão a se dar o quê? Bem. Agora, amado, qual era o perfil de Asaf? Eu estou indo para o fim para você entender todo o enredo aqui. Qual era o perfil de Asaf? Versículo 13. No versículo 13 nós vamos ver o perfil do Asaf. Versículo 13. Pensando dessa forma, em vão conservei puro o coração e lavei as mãos em sinal de inocência. Ele vai, na minha tradução diz assim o 13. Na verdade que em vão tenho purificado o meu coração e lavado as minhas mãos na inocência. Ou seja, eu devia ser um marimbondo como eles. Eu devia ser corrupto como eles. Qual é o perfil de Asaf? Um homem, pastor irmão Batista, puro. Porque ele está dizendo, em vão tenho purificado, tenho mantido puro o meu coração. É a moça que diz assim, o que adianta me manter virgem, se agora estou com 32 anos, nenhum homem apareceu. O que adianta me guardar, se as minhas amigas que estão dando para todos os homens, lhes casaram? O que adianta ser o crentinho fiel que não paga gasosa, mas o ímpio da gasosa entrou na Sonangol, o ímpio da gasosa entrou na Sonamet, o ímpio da gasosa está trabalhando na alfândega, o ímpio deu gasosa, conseguiu entrar no céu, e eu que não dou gasosa, estou aqui desempregado. E ele está dizendo, pensando dessa forma, em vão conservei o meu coração puro. Esaú está dizendo, o que adianta? O que me adianta ser primogênito se estou a ponto de morrer? O que adianta continuar crente se meu filho morreu? O que adianta continuar crente se o meu pai morreu? O que adianta continuar crente? Eu tenho me mantido puro, sou dizimista fiel, mas o que adianta? No meu diz, Asaf, irmão, ele é puro de coração e é um homem que lavava as mãos na inocência. Está dizendo, nunca peguei suborno. Esse é o perfil dele. Nunca aceitei corrupção. Tudo que eu tenho consegui assim, com suor. Mas os caras vendem droga, peca, se prostitui, mente, engana, está se dando bem. E eu, crente, nas minhas lutas ninguém aparece. Por isso a conclusão, o perfil de Asaf, ele é um homem puro. Ele lava as suas mãos na inocência. Ele manteve o coração puro. Ele era um homem santo de Deus. Ele tinha um cargo no santuário, o regente principal do coro. É um cara que tem prestígio, porque, amado, na igreja, você que prega, você que canta, todo mundo te admira, todo mundo te respeita. Mas no final do culto, é que quando o culto acaba, você também é esquecido. Eu lembro de um amigo pastor, vivia na igreja. No Natal, depois de um
culto cheio do fogo que ele teve na igreja. Eu saí da nossa igreja, o irmão tinha me emprestado o carro. E eu fui lá no Natal. Ele disse: rapaz, hoje o culto foi fogo. Mas é mesmo assim. Todos os irmãos foram celebrar o Natal. Pastor solteiro vivia na igreja. Nenhum irmão teve a amabilidade de convidar o pastor para ir passar o Natal com eles. Igreja com mais de 300 pessoas. Todo mundo foi, abandonou o pastor na igreja. E hoje a palavra foi abençoada. Deus abençoe o pastor, pediu oração e foi embora. Eu chego na igreja, ele está lá sozinho. E aí, velho, como lá está tudo fixe, Luísa, vamos lá. Falei, cara, vamos almoçar em casa. E nós no caminho, no carro, ele contando as frustrações dele. Que aqui é assim. No aniversário dele, uma irmã disse: você é o meu pai de coração. Eu preparei esse presente para você. A única que deu presente se lembrou do pastor. Num culto. Disse: você é meu pai do coração. Pensei muitas vezes. A irmã segurou o microfone e falou quase 30 minutos a elogiar o pastor. Quando mandou trazer o presente para o pastor estava passando necessidade, sem dinheiro para comer. O pastor olhou lá atrás, a filha dela estava a trazer uma caixa de omo. Ele falou: Isaac, eu recebi aquela caixa de omo só porque eu estava diante das pessoas. Mas eu fiquei frustrado e frustrado e frustrado. Eu prego para eles de segunda a segunda. Mas no dia do meu aniversário, uma irmã se lembra. A irmã que se lembrou não comprou talvez uma camisa, uma gravata ou um sapato, porque eu estou precisando do outro. Comprou, sabe o quê? Uma caixa de omo. Frustra ou não frustra? Vamos lá continuar a história. Você vai entender no final. Amém? Então Asaf chegou a pensar que ter fé é vão. Que eu disse: verdadeiramente em vão tenho purificado meu coração, em vão tenho guardado a minha alma. Ele continua. Ele está dizendo: eu devia ser como os demais. Eu devia virar mesmo um marimbondo, também roubo, também engano. Amado, Deus já me perguntou: como é que a igreja dos falsos profetas enchem? E nós que estamos a pregar a Bíblia, estamos a expor a Bíblia, estamos a lutar para crescer. Você vai na igreja do falso profeta, o cara que está a roubar o dízimo. Os irmãos sabem que o nosso dízimo ele não está fazendo nada para o reino. O cara que está roubando a igreja, está dormindo com as irmãs, e as irmãs estão a abençoar, estão a juntar dinheiro para comprar carro a rir para ele. Mas para um cara que está a se doar para Deus, o cara tem que ralar. Porque em Angola, no evangelho, só compra carro, só compra casa os espertos. Você que é fiel ao texto, você que é fiel à palavra, você que é fiel a Deus, vai se lascar. E aí Asaf está dizendo: poxa, eu estou aqui puro. Eu não estou pregando teologia da prosperidade, mas os que estão pregando compraram jatinhos. Os que estão pregando teologia da prosperidade, lá em Luanda estão vivendo em condomínio, que eles pagam $5.000 mensal, não sei se ainda estão. Mas segundo o Cabingano, estavam a pagar. Os que vendem uma garrafa de água, 20 mil quase, ou 30 mil, não sei quanto, então assim dá bem. Vem com carro escolta. Porque eu não sei essa onda aí de pastor com guarda. Eles prosperaram tanto que tem o quê? Guarda. Você vê agora, para o pastor chegar na igreja, tem que ligar para aviação e trânsito. Nem Jesus era assim. Mas eles hoje estão melhor do que Jesus. Estão felizes. Isso frustra quem? Asaf. Continua aí. Agora, qual foi a recompensa de ter coração puro, se manter fiel a Deus? Qual foi a recompensa de continuar a buscar a presença de Deus? Verso 14. Esse é o 14? É? Não estou vendo bem já. Para que me atormenta o dia todo e sou repreendido toda manhã. Deixa eu ler aqui, aí já não estou vendo melhor. Pois todo dia tenho sido afligido e castigado cada manhã. Olha aqui a recompensa para o Asaf. Cara, eu me manto puro, eu me guardo, mas todos os dias sou afligido. Todos
Todos os dias tem uma luta na minha vida. E ele vai continuar. Ele guardou as suas dúvidas para si. Aí ele vai mostrar para nós que apesar dele ser fiel, apesar dele guardar os mandamentos do Senhor, ele não quer causar escândalo para outra geração. Por isso ele aqui no versículo 15 dá um checkmate. Porque às vezes ser pastor é assim. Você não fala muito das tuas frustrações para não frustrar outros. E aí vai. Mas é o que ele vai fazer, versículo 15. Ele vai dizer assim: se eu dissesse, também falarei assim, eis que ofenderia a geração de quem? Dos teus filhos. Ele está dizendo assim, às vezes eu não reclamo para não ofender, para não colocar em risco a geração dos meus filhos. Aqui é um princípio, pai. Cuidado com o que você está falando, murmurando sobre Deus perto dos teus filhos. Tem filho que nunca vai ser crente porque ouve o pai dele, a mãe dele a murmurar o tempo todo perto dele. O culto também demora muito. Aquela palavra não gostei. Aquela palavra foi para mim. O filho está olhando assim, pô, a mãe no culto levanta a mão da glória, mas aqui está falando mal do pastor. E você volta para casa, começa a reclamar perto do teu marido ímpio, falando mal da igreja, falando mal da pregação, falando mal do culto. Você acha que um dia ele vai te acompanhar aqui? Ele vai dizer, se você que é crente de lá, está frustrado. Asaf está dizendo assim, olha, eu não queria passar isso para a próxima geração. Então, esse é o perfil do Asaf, essa é a recompensa. Ele chega a comparar todo esse cenário. Ele vê os resultados e as recompensas da sua fidelidade. Qual é a conclusão? No versículo 2. Não valeu a pena. Quanto a mim, os meus pés quase se desviaram. Porque eu estou fazendo tudo certo, mas tem aflição todo dia. E há quem diga que Asaf tinha um filho paralítico, das duas pernas, não andava. Asaf era levita do templo, e levita não tinha emprego, dependia das ofertas do templo. Ou seja, o que os irmãos davam na igreja, metade ficava no templo, metade dele como levita levava para casa. Se os irmãos trazerem resto de peixe seco, o almoço é resto de peixe seco. Se os irmãos trazerem osso, o almoço dele é osso. Ou seja, ele nunca escolheu o que poderia comer, sempre comeu o que tinha. Essa é a recompensa dele. E ele volta para casa frustrado, desanimado, querendo em desistir, pensando em parar. E quando isso tudo está confuso na vida do Asaf, existe uma coisa que Asaf não fez, que nós temos que aprender. Não tome decisões em tempos de decepção. Toda decisão que você toma no meio de uma decepção, você vai errar. Não saia do emprego porque você se frustrou com o patrão. Vai orar, respira um pouco, vai descansar, deixa essa tempestade passar, só assim depois decide. Então o que Asaf faz? Ele está olhando para tudo isso, por isso ele fala, os meus pés quase se desviaram. Não se desviaram por quê? Porque naquela hora de momento escorregadio, naquela hora de crise de fé, ele não toma nenhuma decisão de fé. Na hora que as crises nos apertam, você não pode tomar nenhuma decisão. Eu conversava com uma moça ontem, ela ligou para mim, sofreu uma desilusão no casamento, e ela disse, pastor, depois dessa desilusão, coloquei no meu coração 3 províncias para viajar, para pedir transferência no meu trabalho e ir para lá. Uma é Benguela, outra é Uambo e outra é... Mas eu vou lhe dizer uma coisa, mas você não está em condições ainda de tomar nenhuma decisão. Porque você pode ir numa província por causa da dor, não por causa do propósito. Você entendeu? Todos nós nascemos com um propósito. E quando você toma a decisão com base na dor, você foge do propósito. Aqui tem muita guerra, não sei o quê. Às vezes Deus te quer lá. Aonde você vai, tem paz, mas não tem presença. Tem sucesso financeiro, mas Deus não está lá contigo. Porque, amado, eu acredito que Deus tem um propósito específico com cada um de nós em lugares que Ele nos coloca. Por isso não toma nenhuma decisão porque o colega te distratou, porque o patrão te xingou. Amado, na hora da decepção, volta para casa. Se o cara está te humilhar, não fala, não quero mais emprego. Conta até 10 no coração. Começa a respirar fundo. Inspira e respira.
e volta para casa. Pensa, fica aí durante 7 dias orando. Depois toma alguma decisão. Porque na hora que deu problema no casamento, a mulher saiu, traiu o marido saiu de casa e a primeira que encontrou foi para ela, com ela na cama. E depois dele fazer o serviço, começa a entender que não era isso que eu queria. E aí já magoou, já arrebentou a família, já traiu a confiança e já destruiu tudo. Então Asaf, nessa hora, ele não toma nenhuma decisão, amado, porque as decepções, elas mudam o nosso comportamento. E se nós não vigiarmos, elas podem mudar nossa fé. Porque uma pessoa que sofre decepção, atrai decepção, ele pode parar de crer ou começa a se comportar de outra forma. Muda completamente o comportamento. Aí o Marco está dizendo, poxa, eu estou aqui todos os dias com saia comprida, ninguém me quer. Amanhã eu vou meter um fio, vou ficar lá na praia para parecer um, vou ficar lá com um fio dental. Cansei de esperar homem. Esse irmão da igreja tudo com sono, nenhum cara acorda. Meto o cabelo comprido, passo na frente dele, ele solta rabababababá. Faço o cabelo curto, passo na frente dele, ele solta yabababababá. Aí meto o salto alto e passo na frente dele igual a Cinderela, ele solta aí bababababá. Eu não quero mais esse mala da igreja. Esses trouxa aí. Eu meto água da colônia, meto perfume português, perfume. A gente, a pastores, a maridos, a namorados, a namoradas, a patrão, a político. Agora, quando você está frustrado, não está nada. E aí também vem lá as sofredoras, e os sofredores, é verdade, amém, coitada, é verdade, eu não sei o que. Cuidado com esses sofredores. Amém? Tempo de crise não é tempo de tomar decisões bruscas. Asaf não toma nenhuma decisão, amém? Não toma nenhuma decisão baseada na sua dor e na sua decepção. Porque a dor passa, a decepção passa, mas as decisões que tomamos, vamos pagar depois da dor, depois da decepção. Alguém está comigo? Diz amém. Porque essa dor que você está sentindo hoje, amanhã já não é mais dor. Essa decepção que você está passando hoje, amanhã é experiência. E aí você vai dizer, se eu respirasse, se eu parasse, se eu pensasse, tem muita gente no se eu parasse, e arrebentou a vida dele. Estragou um futuro com um homem que poderiam alavancar a vida deles e cresceriam. Arrebentou o futuro com uma mulher que poderia ajudá-lo a crescer e alavancar a vida dele. Mas a nossa pressa em querer decidir arrebenta a nossa vida. Amado, como é que Asaf venceu isso? Versículo 16. Versículo 16. Como é que Asaf vence isso? A Bíblia diz assim: quando pensava em compreender isso, fiquei sobremodo perturbado. Versículo 17. Até que, o que aconteceu? Entrei aonde? Ele está dizendo, quando eu queria entender a prosperidade do ímpio e a miséria do justo, quando eu estava tentando entender, colocar na balança o que aconteceu, ele disse, fiquei sobremodo perturbado. Mas quando eu fui no santuário, pastor Tony, aqui presume-se que por causa dessas crises, Asaf deu uma pausa nos cultos. Não ia mais na igreja, irmão Vitor. Eu não vou mais na igreja, estou decepcionado com aquele cara, estou decepcionado com aquela turma, é tudo fariseu, é tudo hipócrita, e fazer que lá na igreja, todos os dias estou no culto, e aí o cara dá oferta, ainda aperta de manhã, todíssimo aperta, não vou mais no culto. Sem entender, até que entrei na casa de Deus. Amado, tem coisas nas lutas internas, nas crises que você passa, que você só vai entender até que
permitir você entrar no santuário. Tem coisas que do lado de fora você não entende, você não percebe. Tem coisa que quando você está fora da oração, fora da meditação, fora do jejum, fora dos cultos, fora do louvor, você não entende. Mas quando você volta a ler a palavra, quando você volta a orar, quando você volta a jejuar, você vai dizer: agora sei que o ímpio não está melhor do que eu. Agora sei que bom é esperar no Deus de Israel, porque Ele é fiel. Porque os marimbondos estão felizes até a PGR aparecer. Mas o justo não tem PGR atrás dele. O justo não precisa tomar diazepam para dormir. Cara, é tão justo, dorme no carro. Se eles pensassem que você lutou para chegar aí, não teriam a inveja do teu sucesso. As pessoas têm tanta inveja do nosso sucesso porque eles não conhecem os nossos processos. As horas que você não dormiu, as horas que você teve que chorar, as horas que você teve fracasso. Como as pessoas não entendem isso, então tenha uma inveja irracional. Amém? Amém, irmãos? Por isso guarda o teu coração. Você que tem fé, você não está perdendo. Parece que você está perdendo, porque quando parece que nós estamos perdendo é que nós estamos vencendo. A Bíblia diz: diga ao fraco, eu sou forte. Que Deus venha te fortalecer. Talvez você entrou aqui com muitas dúvidas, com muitas questões. Eu espero que a cruz de Cristo te esclareça. E eu espero que quando você voltar a entrar no lugar de comunhão, Deus venha lhe trazer esclarecimento das dúvidas que você está sofrendo. Amém? Se coloca ali bem, vamos orar.